Shalom, igreja. Boa noite. Você orou? Você ouviu o irmão do teu lado orando? Pegou carona na oração dele? Amém. Então, estamos ligados, estamos unidos. Irmãos, vamos só orar para que o Senhor use a minha vida para abençoar a sua, para que não seja o homem falando, mas o Espírito. Amém? Pai, nós colocamos agora a nossa vida diante de Ti, para ouvirmos, para aprendermos de Ti. É o momento do alimento. O Senhor até agora nos deu muita coisa boa, muito alimento, mas sabemos que esse é o momento que todos esperam para ir para casa com uma palavra de conforto ou exortação ou algum ensinamento. Por isso eu te peço, Espírito Santo, usa a minha vida, usa os ouvidos e o coração dos meus irmãos para que eles possam ouvir e entender a Tua palavra e que possamos sair daqui com o conhecimento divino, com a sabedoria divina e aplicar nas nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos começar a ler a palavra. Eu trouxe, o Espírito tocou o ensinamento em mim já há algum tempo, uma palavra, e já foi pregada aqui várias vezes, mas a gente vai repetir. Tem uma expressão, que até é verídico, a pastora já falou algumas vezes aqui, que nós devemos aprender repetindo pelo menos 21 vezes. Então, para você guardar uma palavra, também é necessário você ouvi-la no mínimo 21 vezes. Por isso que a pastora falou, para que você coloque seu aplicativo lá, ouça mais de 10 vezes o mesmo livro, a mesma palavra, para que você consiga decorar, para que você consiga guardar o ensinamento ou o livro que você quer aprender. Portanto, se você quer ficar bom em alguma coisa, mínimo de 21 vezes, né, pastor? Ensaie, aprenda e talvez você se torne aí alguma autoridade em algum assunto que você deseja tanto. Livro de Isaías, capítulo 55. Versículo 8 e 9. Eu vou precisar muito da ajuda da Andressa hoje, tem bastante versículo. Amém? Versículo 8 e 9. Eu vou ler ali porque a minha Bíblia é uma versão diferente, mas a de vocês deve ser igual da pastora que tem aqui no computador. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Guarde essa palavra. Essa palavra vai ser a nossa direção até o final da mensagem. Os pensamentos de Deus a nosso respeito são maiores do que aquilo que nós pensamos. E acredito que você vai se surpreender quando você entender esse pensamento de Deus. Nós vamos agora falar sobre Gideão e o seu numeroso exército de 300 homens. Para que todo mundo entenda, eu acredito que todo mundo conhece a história de Gideão e os 300 homens. Amém, glória a Deus. Então não vai ser novidade algumas coisas do que vai ser dito aqui. Mas acredito que o Senhor tem algo a dizer que ainda não chegou na 21ª vez da palavra. E talvez seja alguma coisa que você ainda não tenha ouvido. Amém? A história de Gideão está lá em Juízes, no capítulo 7. Em Juízes 7, você vai ler ali o capítulo 7 inteiro, você vai ler a história de Gideão. Tem para trás também, mas onde fala sobre o exército, vai ser no capítulo 7. Deixa eu abrir aqui a minha. Perfeito. Está aqui. E nós vemos ali uma situação em que Gideão é chamado para livrar o povo de Israel da mão dos midianitas. E aí Deus chama ele
para que ele seja o líder. E aí ele entra numa discussão com Deus, né? Fala, Deus, mas eu sou pequeno. Sou tão pequeno, sou tão fraco, frágil. E o Senhor está me escolhendo. Olha, Gideão, é você. Não tem outra pessoa, é você. E o interessante é que, normalmente, o que nós entendemos aqui, até é muito pregado aqui, é que se você não quer fazer a obra de Deus, Deus levanta outro para fazer. Você não quer, Deus vai levantar outro. É assim que nós pregamos e aprendemos. E é uma verdade. Porque Deus tem pressa, Ele quer salvar vidas. E aqui nesse caso, Deus foi paciente com Gideão pelos testes que ele pediu, pelos sinais, e era Gideão, não tinha outra pessoa. Gideão foi o escolhido. Pois bem, Gideão vai agora para a guerra. Então tá, Senhor, sou eu, vamos lá. E ele vai para uma guerra com 32 mil homens. 32 mil homens. E ele parte para essa guerra. E Deus deixou eles saírem da terra onde eles estavam, do lugar onde eles estavam. E eles estavam no caminho. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, eles estavam no caminho. Olha para outro e fala, eles estavam no caminho. Então o exército estava no caminho, eles estavam no caminho e no meio do caminho Deus falou, opa, parou. Todo mundo caminhando junto. E aí Deus desce lá, olha aquele exército, olha todo mundo e ele fala, Gideão, tem algo que não está me agradando. Tem muita gente. Tem muita gente aí. Aí Gideão fala, olha para Deus. Eu vou abrir um parênteses aqui porque eu não me lembro. Eu não sei se Gideão sabia com quantos ele ia lutar. Quantos eram os inimigos? Eu não sei se Gideão sabia disso. Tem na Bíblia, pastora? Eu não lembro agora. Se Gideão sabia quem eram as pessoas, quantos eram. Mas, enfim, ele já tinha confiado em Deus, já tinha pedido o sinal e agora ele não tinha mais o que duvidar. Deus falou que vai, eu vou também. Tá, Deus, o que eu faço? Deus falou, a gente tem que diminuir esse número. A gente tem que diminuir esse número, tem muita gente. E aí, Deus fala assim, você vai diminuir o povo. Tá, Deus, mas como eu vou diminuir esse povo? O que eu tenho que fazer? Eu escolho? Não, peraí, Gideão, você não vai escolher. Nós vamos fazer segundo a lei de Moisés. Isso não está escrito nos versículos, mas eu vou explicar. Deuteronômio, Andressa, capítulo 20, versículo 8. Deuteronômio capítulo 20, versículo 8, diz assim, e continuaram os oficiais a falar ao povo, dizendo, qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se à sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta com o seu coração, ou não se contamine. Isso era uma lei de Moisés. Lá atrás, Moisés, quando ia guerrear, ele falava, olha, se você tiver com medo, você não vai para a guerra. E aí Deus fala para Gideão, você vai agir conforme a lei de Moisés. Pergunta quem é que está com medo aí. Pergunta quem é que está desanimado. Aí Gideão chega e faz a pergunta. Olha, Deus pediu para mim perguntar para vocês. Ele olha para todo o exército e ele fala, olha, quem é que está com medo? Aí alguns levantaram as mãos. Quem é que está desanimado? Outros levantaram as mãos. Olha, tem outra coisa também. Quem é que acabou de casar e está triste de estar aqui porque deveria estar com a esposa? Aí outros ergueram as mãos. Olha, quem acabou de comprar uma herdade, um campo e tem que cuidar? Aí outros ergueram as mãos. E aí foi perguntando, quem é que abriu um negócio agora? Quem é que tem muita riqueza? E aí foi erguendo a mão. Isso são os medos. Medo de perder a riqueza, medo de perder a família, medo de perder a esposa, medo de morrer e não ter filhos, medo... Cada um tinha um medo. Cada um tinha um medo. E aí Deus fala, olha, esses pode voltar. Então, desses homens, 22 mil homens saíram com medo. Era mais do que a metade do exército. 22 mil pessoas. Trazendo para nós, nos dias de hoje, a gente vê... Claro que sempre tem um chicotinho na igreja, né? Uma exortação.
Quantas pessoas entram na igreja, estão no caminho, mas está todo mundo caminhando para a mesma direção. Está todo mundo indo para a guerra. Olha para a pessoa do seu lado e fala, a gente está indo para a guerra. A gente está indo para a guerra. Está todo mundo indo para a guerra. Tá? A partir do momento que você aceitou confiar em Deus, como Gideão aceitou, Deus não falou assim, vamos que eu vou te salvar. Deus falou, não, agora você vai para a guerra. Agora você vai para a guerra. E aí Gideão vai, e nós também estamos indo para a guerra. Alguns já estão guerreando. E aí 22 mil pessoas voltam, 22 mil pessoas estavam com medo, mais do que a metade. Isso às vezes nos preocupa. Você olha o mundo lá fora, os 22 mil estão lá fora. Quantas pessoas estão com medo de entrar dentro da igreja? Quantas pessoas estão com medo de voltar para a igreja porque, eu vou ter que parar de fazer aquilo que eu estava fazendo, eu vou ter que voltar nos caminhos, aquele negocinho que eu faço, eu vou ter que parar, e aí é complicado. Os medos. Eu vou ter que voltar, e aí eu não vou poder mais falar palavrão, não vou poder beber minha cervejinha. Eu estava de paquera com a mocinha lá do escritório, eu estava de paquera com o rapaz, e aí eu vou ter que parar com isso, eu vou ter que voltar a ser fiel, vou ter que dar o dízimo. Agora que esse dinheiro do dízimo eu estava pensando em fazer um consórcio de uma moto, e aí vem os medos. E cada um tem o seu medo. Pois bem, estava no caminho, mas Deus falou, não, eles estão indo, mas não dá. Não dá para eles continuarem. E aí, Deus fala assim, no versículo 2 do capítulo 7. O Senhor disse a Gideão, é demais o povo que está com você, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. E quantas vezes existem pessoas dessa forma? Eu lutei, eu conquistei, eu fui atrás. Essa semana que passou, eu conversei com uma pessoa que ouve isso. E ele disse, mas era uma pessoa muito magoada com uma igreja. E ele falou assim, olha, ninguém da igreja me ajudou. Deus não me ajudou. Se não fosse eu tomar uma decisão, me levantar e querer mudar, eu não teria mudado. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que foi a misericórdia do Senhor que deixou ele viver mais um pouco e ele se tocar do que haveria de acontecer. E hoje ele está tentando voltar. Mas foi uma mensagem que ele me passou, que ele tinha conseguido com a própria força. E assim também Israel poderia ter pensado. Já imaginou a gente, todo mundo aqui na igreja, e aí a pastora, o Johnny e a Débora falaram assim, vai ter evangelização no sábado com os jovens. E aí leva todo mundo lá, e vai a igreja inteira evangelizar. A igreja inteira vai evangelizar lá na praça, e é um sucesso. Aí no dia seguinte vem um monte de gente para a igreja, e aí o que acontece? Aí todo mundo fala, também a pastora estava lá, também o Johnny estava lá, também a irmã Silva estava lá, o presbítero estava lá, eles pregam bem, eles falam bem. Era assim que o povo do exército de Gideão estava lá. Um olhava para o outro, aquele ali é forte, não, a gente vai conseguir. Não, olha ali, aquele lá é aquele cara que bateu lá naquele dia, naquele monte de gente lá que enfrentou, enfim. Um estava contando com a força do outro. Um estava acreditando no outro, e isso preocupou Deus. Opa, peraí. Vocês saíram com Gideão, ouvindo Gideão falar que eu ergui o exército. Eu sou o Senhor, vocês têm que confiar em mim, vocês estão confiando um no outro. Vocês estão acreditando um na força do outro, que o outro vai resolver o teu problema, que o outro vai lutar por você. Você está colocando o seu nome no ciclo de oração todo dia para pedir oração, mas você não ora. Você está todo dia indo na igreja para fazer uma pressão nesse banco de plástico, mas você não tem coragem de dobrar o seu joelho na hora da oração? Peraí, você está contando com a força então da igreja. Você acredita que quando a igreja estende a mão, você é abençoado? Mas e a tua parte? E aí tem muita gente assim. E aí Deus fala, não, esse povo não pode continuar no caminho.
Porque eles ouviram lá atrás que eu estaria com eles. Eles não estão confiando na minha força, eles estão confiando na força deles. Então esse povo não pode continuar no exército. Tira aí, Gideão. E Gideão retira 22 mil homens. E aí nós continuamos na palavra. Uma coisa que eu deixo claro. Salmos 27:1, por gentileza. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Eles estavam com medo de tudo que eles poderiam perder. O medo afastou eles de Deus e da vitória. Olha para a pessoa que está do seu lado e repita isso para ela. O medo afastou eles de Deus e da vitória. Deus estava no meio do exército. Deus não voltou com eles, mas dispensou eles. E a vitória? Eles teriam a vitória? Não. O medo afastou o exército, um exército de 22 mil pessoas, de Deus e da vitória. 22 mil pessoas naquele dia não teriam a vitória. Não alcançariam o êxito. Isso é sério. 22 mil pessoas. E aí, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, vai dizer a respeito do que temos em nós. Quando Deus fez o homem, Ele soprou um espírito em cada um de nós. E aí nós vamos... 2 Timóteo 1, 7. E aí nós vamos ver aqui, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Ou seja, 22 mil pessoas ali não estavam com o Espírito de Deus. Estavam no caminho, estavam juntas, estavam no mesmo lugar, sendo guiadas pelo mesmo Deus, sendo direcionadas pela mesma palavra, pelo mesmo líder, mas eles não tinham o Espírito do Senhor, eles não tinham o Espírito de Deus. E muitas vezes nós também deixamos isso acontecer nas nossas vidas. Às vezes nós estamos aqui, mas o Espírito do Senhor está tão longe de nós. O Espírito de Deus está tão longe e a gente vem acreditando que a palavra vai mudar. Assim como o exército estava acreditando, ele tem uma palavra para me falar. O irmão Júnior lá vai trazer uma palavra hoje para mim. A pastora vai trazer uma palavra hoje para mim e eu vou na igreja porque eu preciso ouvir uma palavra. Acreditando na força de quem está aqui em cima. Às vezes tem uma palavra e às vezes não tem. E dependendo de como está o seu espírito nesse dia, você vai sair daqui vazio. A palavra pode até surtir um efeito, porque a palavra é de Deus, ela tem que surtir um efeito transformador. Mas se você não estiver com o Espírito do Senhor dentro de você nesse exato momento, você pode sair daqui vazio. Ou cheio. Dependendo como você ouvir e guardar a palavra. Então hoje, pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, qual Espírito está em você? Responde para ela, qual Espírito que está em você? Responde para ela, Espírito do Senhor. O Espírito de Deus está em mim. Mas, voltando para Gideão, para a gente continuar a história, que os minutos correm. Deus, novamente, vê aquele monte de gente e novamente ele chega lá em Gideão. Gideão, ainda tem muita gente. Vocês já imaginaram o Gideão olhando novamente assim, meu Deus, o que eu vou fazer? O Senhor só está diminuindo, Provavelmente a gente vai lutar contra uns 10, contra uns 15. A gente vai vencer. Mas Gideão, novamente, ele lembra dos sinais que ele pediu, de que o Senhor estaria com ele, ele fala, tá bom, Senhor, o que eu faço agora? Quer que eu converse com eles? E Deus fala, não, peraí, nós vamos fazer diferente agora. Gideão, esse povo está no caminho e eles estão caminhando. Eles estão no exército caminhando e
eles estão com sede. Eles estão com muita sede. Eles precisam abastecer, eles precisam se renovar, eles precisam recuperar as forças. Repita comigo, sede. Nós estamos no caminho. Nós todos estamos no caminho. Qual o tipo de sede que você tem hoje? Aquele exército ele estava sedento, eles precisavam beber água. De alguma forma eles precisavam beber água. E na caminhada nós vamos ter que parar para reabastecer, para ter forças. A gente vai ter que parar para beber água. E essa água, a água fala diretamente do Espírito Santo. Existem momentos que nós precisamos ser renovados pelo Espírito Santo. Mesmo que a gente seja velho dentro da igreja, esteja aqui há muito tempo, existem momentos que a gente precisa abaixar nossa cabeça, ouvir a voz do Senhor, dizendo para a gente fazer alguma coisa, alguma mudança, algo de diferente. Essa é a sede. É essa água que nós temos que beber, a água do Espírito Santo. E aí, Deus fala para Gideão, olha, tem um rio. Fala para eles irem lá beber água. Porém, Gideão, eu quero que você observe quem é que está mergulhando o rosto na água e bebendo a água, e quem é que está pegando a água e levando até a boca. Esses que pegarem a água e levar até a boca, você separa daqueles que afundar a cara na água. A Bíblia é tão direta que ela fala assim, aqueles que beberem água como cães. Esses que beberem água como cães, separa. E aí Gideão, tá, pessoal, ó, tem água lá, vamos beber, tá? O rio tá ali, água fresquinha, vamos beber. Algo que eu deixo claro para vocês, mas é óbvio, mas a gente tem que sempre dizer, ensinar. O rio, ele tá em cima ou ele tá embaixo? Normalmente ele tá embaixo, né? Ele corre embaixo. E naquela região ali de Israel, tem muitas montanhas, muitas pedras. Então esse rio, ele estava embaixo, provavelmente ali em torno de montanhas, algumas pedras, alguns lugares rochosos. E o povo teve que descer lá para beber água. E aí, Gideão separou. Ele começou a observar. Então aqueles homens começaram a beber água e uns se afundaram, bebiam muita água, estava com muita sede. Precisava de muita água. Muita água. E outros traziam água até a boca. E aí nós vemos algo valioso. Que Deus, Ele separou 300 homens. E aqui eu destaquei algumas coisas que praticamente deva ter acontecido lá. Deus não separou 300 homens pela força física. Ele não separou por habilidades especiais. Ele não separou por formação acadêmica. Ele não separou por posição social. Ele não separou por serem inteligentes ou sábios. Ele não separou homens por serem estudiosos, por serem saudáveis fisicamente, um corpo saudável, um físico saudável. Ele não separou por eles serem ricos ou pobres. Deus, Ele separou esses homens por uma única coisa. Ele separou os homens pela vigilância. Olha para o seu irmão e fala, vigilância. Deus escolheu 300 homens vigilantes. Mas todos, Fábio, todos estavam no caminho. Desses que sobraram, desses 10 mil que sobraram junto com Gideão, todos queriam ir para a guerra. Todos estavam preparados, eles não estavam com medo. Eles não tinham coisas a perderem, eles estavam ali por Deus e eles iriam à guerra para Deus. Eles iriam morrer por Deus. Eles estavam preparados. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, eles estavam preparados. Eles tinham a palavra. Eles sabiam pregar, eles sabiam louvar, eles sabiam adorar, eles oravam, eles ajoelhavam, eles participavam dos cultos, eles estavam juntos, eles iam para a evangelização na praça, eles vinham para o grupo de mulheres, eles estavam no grupo de homens, eles participavam do culto que é de quinta-feira, de terça-feira do estudo bíblico, eles estavam no caminho, eles queriam, eles estavam ali. Porém, faltava uma coisa.
Eles não eram vigilantes. 9.700 homens não eram vigilantes. Eles estavam dentro do exército, mas faltava algo. E esse algo que Deus pede, Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, que era o que eles tinham. Eles tinham o espírito pronto, mas a carne é fraca. A sede foi o que derrubou eles. A sede pelas coisas terrenas, não pelas coisas espirituais. 300 homens bebendo água, olhando, só de olho no que poderia estar acontecendo. Se acontecesse alguma coisa, lá, corre, pega! Vigilância. Eu tenho que estar vigilante, eu não sei de onde que o meu inimigo virá. Eu não sei se ele virá de trás, do lado, pela frente, eu não sei por onde que o meu inimigo virá. Não sei se virá do meu trabalho, não sei se virá da escola, não sei se virá do meu companheiro, da minha companheira, eu não sei de onde que o meu inimigo vem. Eu tenho que estar vigilante. Eram homens preparados. Se aqueles 9.700 homens recebessem uma pedrada sequer, eles poderiam ter se machucado. E seria um a menos no exército. Se ele sofresse um empurrão, ele não estava preparado, ele não estava vigilante. A palavra vigilante fala de preparação. A palavra vigilante quer dizer que eu estou numa guerra e a qualquer momento eu posso ser atacado. Mas eu estou preparado para o ataque. E se eu for ferido, eu também estou preparado para me levantar. 9.700 homens não tinham esse preparo. Eles tinham a vontade. Mas se eles fossem feridos, eles iam ficar no meio do caminho. Eles iam morrer. E aí então Deus separa esses homens. Sobrando 300 homens apenas. O incrível exército de 300 homens. 300 homens contra uma guerra de 135 mil homens. Apenas 300. E o que chama atenção é que, novamente, Deus tirou e mostrou que agora o exército estava fraco. Era um exército fraco, não era? Quem concorda que era um exército fraco? 300 homens contra 135 mil? Impossível. Humanamente é impossível. Não daria certo. Não daria certo. Mas olha lá o que diz 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Humanamente não daria certo. Não daria certo esse exército ganhar essa guerra. Mas Deus, Ele tem algo extraordinário todos os dias para nos ensinar. 2 Coríntios 12, 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder, a minha força, se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então mostra que quanto mais fraco fosse o exército de Gideão, maior seria a força de Deus neles. E esse exército que eles estariam vencendo não seriam com números, mas seriam com o poder de Deus, a qualidade de Deus. E aí isso nos mostra, nos remete a pensarmos da seguinte maneira: quanto mais forte eu sou, menos de Deus há em mim. Quanto mais poderoso eu me acho, menos do Espírito Santo está em mim. Quanto mais fraco eu me sinto e vivo e penso e ajo com fraqueza, mais de Deus eu tenho na minha vida. Porque o Senhor, Ele não tem como ajudar quem já é poderoso demais. Não tem como o Senhor abençoar ou fazer alguma coisa para quem já tem tudo, ou para quem já consegue conquistar tudo com seu próprio braço. Israel não tinha como conquistar
essa guerra com 300 homens, mas eles estavam fracos. E aí é onde Deus se fez forte. Nessa fraqueza. E aí, caminhando para o final, eu trago uma reflexão que diz assim: essa história nos ensina que não é a quantidade, mas a qualidade da nossa fé que conta. Aos homens, um recado para os homens: que sejamos líderes firmes, confiando em Deus para nos guiar através dos desafios da vida. Em 1 Coríntios 16:13, nos ensina: portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Essa palavra varonilmente, fala como homens fortes, guerreiros, heróis, como homens valentes. Se portem dessa maneira. Para de achar que sua esposa vai resolver tudo. Para de achar que seu patrão tem que resolver tudo. Para de achar que o grupo de homens vai orar sempre por você. Para de achar que você é um coitadinho, que ninguém tem dó de você. Ah, minha esposa brigou comigo. Hoje eu não estou bem no trabalho porque eu briguei lá em casa. Eu não estou bem no trabalho, não estou bem porque meu filho disse isso. Para de agir dessa maneira. Não é dessa maneira. O Senhor fala: se portem como homens, varões valorosos. Mostre na sua casa que há o poder de Deus. Você está fraco espiritualmente porque você sentiu alguma coisa. Está doendo. Você deve ter ouvido alguma coisa, você passou por alguma coisa. Está doendo. Mas é agora que o Senhor se faz forte. É nessa sua dor. É nessa sua fraqueza. Para as mulheres, vejam na força e na vigilância desses 300 homens um reflexo da força que Deus coloca em nossos corações. Em Provérbios 12:4 diz assim: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Mulheres, vocês sabem o que significa coroa, né? Está na cabeça, reluzindo. Está na cabeça de quem? Do homem. Mulher, você está na cabeça do seu homem todos os dias, do seu marido todos os dias. Cuidado com o que você fala para ele. Não deixe ele trabalhar nervoso. Não deixe ele trabalhar bravo. Você é a coroa do seu marido. A coroa quer dizer que você o consagra como algo bom, como um rei, como o sacerdote da casa. Então você é a coroa do seu marido. Você está brilhando? Amém! Amém. Vai estar sim. Deus fala amém também. Coroa brilha. E para você brilhar, você tem que ser sábio. O homem que está do seu lado, ele só é assim porque você é alguma coisa na vida dele. O que você tem sido na vida dele? Amém. Então brilhe. Brilhe na cabeça dele. A Janaína sempre escolhe minhas roupas, né? Então eu deixo ela escolher. Eu já cansei há muitos anos atrás, eu escolhia, não gostava disso, não gostava daquilo. A partir do momento que eu deixei ela escolher, eu fiquei um pouco mais elegante. Ela sabe, com certeza. E não somente a roupa, eu usei um exemplo simples, mas para tudo. Se aconselhe. A mulher tem que ser sábia. E eu digo que a mulher tem que ler muito mais a Bíblia do que o homem. Não, senhor! Sim. A mulher tem que ler muito mais a Bíblia do que o homem, porque o homem dificilmente pede conselho. Mas a mulher que gosta de falar muito, ela dá conselho sem pedir. Então, se você for falar alguma coisa para o seu marido sem sabedoria, você quebra ele. Então, ore, leia muito a Bíblia para você dar bons conselhos para o seu marido. Porque você é quem vai edificar a casa, ele só vai trazer o mantimento, mas quem vai fazer a casa crescer é você, mulher. Amém? E aos jovens, claro, a gente tem que deixar mensagem para os jovens. Lembrem-se de que Deus não olha para o número ou para a força física, mas para a prontidão do seu coração. Eclesiastes 12:1 vai dizer assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Esteja pronto para agir aos jovens.
Em todo momento? Sim, em todo momento. Esteja pronto. Lembra-te de Deus na tua mocidade, ou seja, lembra-te na hora dos seus desejos, na hora das coisas erradas. Lembra-te de Deus em todo o tempo. Mocidade fala de aventura. Mocidade fala de desafios, de coisas novas, de adolescência. Então, lembra-te de Deus nesses momentos, principalmente nos momentos em que você sentir dúvidas. Isso é ou não é de Deus? A gente aprendeu aqui recentemente o seu pensamento. Isso que você está pensando, isso que você está tentando fazer ou maquinando aí, é bom? Não é? Jovens, toma cuidado com isso. E claro, a nossa pastora, aos nossos líderes, ao nosso pastor, que a história de Gideão fortaleça a fé e a liderança de vocês. Sabendo que Deus honra aqueles que obedecem. Se Deus está dando direção, continua obedecendo. Mesmo que se for com 300. Mesmo se alguns ficarem no caminho. Mesmo se alguns tiverem que ser mandados embora, voltar. Mesmo que alguns não estiverem vigilantes. Pastor, pastora, liderança, continua no caminho, no propósito. Deus prometeu para vocês a vitória certa. Ele prometeu para Gideão. E Gideão foi vencedor. Permaneça. Mesmo quando o caminho parecer difícil. Mesmo quando der sede. Mesmo quando estiver complicado. Permaneça. E para concluir, eu digo que a lição de Gideão, a vida dele, claro, aconteceu muito mais coisas depois, mas eu digo que o exército de Gideão, nós temos visto todos os dias, dentro da igreja, aí fora. E cabe a cada um de nós entender e viver em qual dessa parte eu vou estar. Naqueles que estão com medo, que se afastam de Deus e da vitória, porque estão com medo. Daqueles que querem estar aqui, mas não são vigilantes, não se preparam, não leem a Bíblia, não vêm no estudo bíblico, não estudam, não leem em casa, não faz talvez aí uma teologia ou alguma coisa, não sei. Cada um sabe. Esteja em alguma turma dessas. Se você está nos medrosos, corre para passar para a turma da frente. Se você está na turma da frente, não está entre os 300, corre para estar entre os 300. Não sei qual a posição de cada um. Deus sabe. E Deus sabe o que cada um tem na sua vida, no seu coração, no seu dia a dia. Mas algo é certo. Se vocês crerem, assim como Gideão creu, se nós estivermos crentes de que, independente do tamanho da nossa força, pequena, média ou nenhuma, Deus está conosco em todo momento. A palavra fala que Ele não desampara um justo sequer, Ele não vai desamparar ninguém. Somente seja vigilante, esteja vigilante. Principalmente nesses dias, Fábio acabou de falar, tem muita coisa acontecendo. Vigiai e orai. Vocês não sabem por onde o inimigo virá. Vocês não sabem por onde o ataque virá. Para de socar a cabeça nessa terra. Erga a cabeça e leve a terra até você. Mas não fique nessa terra. Leve a terra até você. E quando eu digo isso, beba água vigiando. Vigiando. Olhe para todos os lados. Peça discernimento espiritual. E creia que assim a gente vai ter vitória juntos. Amém? Glória a Deus. Pode se colocar de pé? Feche seus olhos, nós vamos orar para terminar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua graça, por tua palavra. Obrigado. Alguém precisou liderar um exército para nos ensinar hoje. Esse alguém foi Gideão. Obrigado pela vida dele. Obrigado pelos ensinamentos que o Senhor trouxe hoje. Nós pedimos que seja realmente cravado na nossa mente, no nosso coração, aquilo que é importante, aquilo que realmente vai produzir frutos. Eu peço que o Senhor agracie os meus irmãos com sabedoria, com inteligência,
e que todos os dias eles possam ver a tua face e ouvir a tua voz em todas as circunstâncias em que eles estiverem, seja no trabalho, na escola, seja no casamento, com o filho, onde quer que eles estejam, que eles possam entender a posição deles, estar vigilantes. Obrigado, Pai, que o Senhor possa abençoar o restante da noite dos meus irmãos, que o Senhor possa dar graça a eles, saúde, paz, que eles possam ter uma noite abençoada de sono, para que eles possam descansar o seu corpo, descansar a sua mente. E em nome de Jesus nós entregamos nas tuas mãos a nossa vida e a nossa família. Amém. Shalom. Amém.